Primeiro, boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Boa noite, meu amigo Thiago, que tá aqui pelas sonoras, correndo aqui contra o tempo. Olha, esse final de semana prova que Ceará e Fortaleza as torcidas podem até muitas vezes não gostar uma da outra, ficar naquela rivalidade, mas os dois clubes são exatamente iguais e estão ligados umbilicalmente. O placar, semana passada foi o mesmo placar, essa semana de novo. Quando perde todo mundo. Exatamente. A semana passada a gente estava comemorando aqui 2 goleadas, 4-0, 4-1. Esse final de semana os dois venceram por 1-0. Suados. E outra coisa, contra adversários que brigam contra o rebaixamento. Sim. Que fique claro. Então, assim, tem muitas coisas, muitas nuances, né? Exatamente, muitos pontos em comum. Mas para desenrolar um pouquinho mais desses dois assuntos, primeiro vamos falar do Ceará, que começou, o jogo foi na sexta-feira à noite, o Ceará venceu o Brusque por 1-0, lá na Arena Castelão. Essa foi a segunda vitória consecutiva do Ceará na Série B, foi a segunda vitória do Ceará sem tomar gols, que é um dado muito importante, tendo em vista que a defesa tem sido um problema do Ceará, Sim. Tem sido um calcanhar de Aquiles para o Ceará nessa temporada de 2024. O técnico Léo Condé, ele foi para a coletiva e ele falou que tá muito orgulhoso da entrega do elenco do Ceará nessa temporada, nesses jogos que ele assumiu o time do Ceará. E aí a gente vai ouvir o que ele falou na coletiva. Dá certo, Thiago? Foi. Como eu sempre falo com eles, né, no dia a dia, vamos passo a passo, fazer de cada jogo uma verdadeira final, encarar dessa forma, e todos eles estão deixando o máximo. Às vezes, de repente, os erros são pertinentes ao jogo, acontece, mas em termos de entrega e dedicação, acho que está visível, o torcedor está feliz por isso, que é uma equipe que está deixando o máximo dentro de campo em todos os aspectos. Pronto. Só que assim, pro Ceará nada pode ser completo, tá? Isso porque hoje já recebemos a informação de que o Ceará sofreu um novo transfer ban. Foi o terceiro do Ceará nessa temporada, confirmado. E nesse exato momento o Ceará tá proibido pela FIFA de contratar pelas 3 próximas janelas. Esse novo transfer ban se dá pela dívida do Ceará com o Vissel Kobe, do Japão, em relativo à compra do Wesley, que sequer já está que nem está mais no clube, inclusive jogou pelo Floresta nessa temporada de 2024. Sim. E o Ceará está proibido de contratar nas 3 próximas janelas de transferências, mas a diretoria diz que vai resolver até o final da semana. Mas as janelas, as próximas, são só para 2025, né? Exatamente. E outra coisa, se o Ceará resolver pagar o Vissel Kobe, acabou a punição, o Ceará fica liberado novamente para contratar. Essa aí seria mais uma punição mesmo, só para um faz de conta, digamos assim. Não é algo que vá definitivo, não. Então, até é importante a gente falar sobre essa questão do transfer ban, que eu tava lendo que foram 3 da FIFA, né, e 2 da CNDR, que é aquela instituição responsável da CBF que pune também. Você pode detalhar um pouquinho isso pra gente? Exatamente, assim, o problema desse ano é porque o Ceará tem sofrido muito com o atraso de pagamento dos jogadores. Então o Ceará tem sofrido muito com essas punições. As piores são as da FIFA, né? Sim. É tanto que equipes grandes do futebol mundial já foram punidos e ficaram de fato sem poder contratar. Sim. Né? Então, assim, o Ceará com esses problemas financeiros, se não resolver esses problemas financeiros, uma hora essa bomba vai estourar e o Ceará não vai conseguir resolver e vai de fato não contratar. E assim, para um Chelsea pode até nem fazer diferença, porque tem um elenco recheado de grandes estrelas. Mas para o Ceará, isso vai fazer uma diferença grande. Verdade. Passando o Ceará, vamos falar agora do Fortaleza, que também venceu suado, né? Exatamente, o Fortaleza, aliás, venceu o Cuiabá por 1-0 também, com gol do Hércules. Foi a segunda vitória consecutiva do Fortaleza também, e com essa vitória o Fortaleza se aproximou do Botafogo, que é o líder com 57 pontos. O Fortaleza chegou a 55 e tá a 1 ponto do Palmeiras, que é o vice-líder. Então o Fortaleza voltou pra briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E na coletiva o Vojvoda destacou o poder de reação do time na temporada, independente das críticas ou dos elogios. Foi isso que ele disse, ter orgulho desse elenco. Bueno, el orgullo más de los 55 puntos va porque cada vez que recibimos un golpe o una derrota, Ochimi reage y responde, y eso es una resiliencia importante que hemos logrado, no solamente este año, sino muchas veces. Entonces, cuando Ochimi recibimos golpes de derrotas por adversario y de críticas que aceptamos,
Va o time, va y o responde. Eso es lo principal. Pronto, e com essa vitória sobre o Cuiabá, o Fortaleza chegou a 99,67% de chances de chegar na Libertadores, isso dados da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E aí o Fortaleza embarca na quarta-feira, quando enfrenta o Grêmio na sexta pelo Campeonato Brasileiro. Só isso por hoje, Vitor? Tem mais alguma informação? Tem mais informação. Uma última informação é que o Ferroviário fechou com a Tricocorp. É uma empresa que vai ajudar o Ferroviário a organizar a SAF. Entre os empresários da Tricocorp estão o Geraldo Luciano e o Lucas Barreto, que ajudaram na incorporação da SAF do Fortaleza. Então, são jogadores, são empresários que vão estar envolvidos nesse processo do Ferroviário da SAF, de implementação da SAF no Ferroviário, que ainda tem um trâmite até a ser implantado de fato, tem que passar pela Assembleia Geral, conselheiros, enfim, não é algo que vai ser de hoje para amanhã, não é tão simples. E nós vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, exatamente. Claro. Vitor, muito obrigada, até amanhã. Até amanhã com mais informações.